Bacana. Pedro, então eu gostaria de convidar você para fazer as suas considerações iniciais aí sobre esse tema tão relevante, essa discussão sobre direitos humanos de crianças e adolescentes. Eu queria só corrigir um pouco na apresentação. Eu fiz o mestrado em Ciências Penais e a minha dissertação foi sobre... o tema da dissertação foi Educar ou Punir, falando um pouco sobre a questão da atuação da Justiça da Infância e do ato infracional. Fiz o meu doutorado recentemente, no ano passado, na Escola de Serviço Social da UFJ, aqui no Rio. Então, sou formado em doutorado em Serviço Social e no meu doutorado eu fiz a tese sobre Justiça Restaurativa e sobre a experiência do SEDECA na execução do projeto Justiça Restaurativa. Então, esse material está disponível, a minha tese e a dissertação estão disponíveis no site do SEDECA, para quem quiser conhecer melhor. Então, a ideia aqui era, no contexto dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, fazer uma conexão, que o Estatuto está articulado com a normativa internacional, né? Ele se inspira nas normativas. Esse primeiro slide é um slide do Sérgio Henrique, um amigo nosso aqui do Rio de Janeiro, um psicólogo e assessor da Associação Estadual de Conselheiros Tutelares. A gente chama ele Serginho. Então, Serginho, peguei esse slide emprestado, viu? Mas estou citando a fonte. A ideia aí é dar um contexto de que o Estatuto ele tem uma inspiração muito forte nas normativas internacionais, né? Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já abordava essa temática da criança e adolescente, da proteção da infância, proteção da família, e inspirou os países a incorporarem nas suas legislações internas, nas suas constituições, normas de proteção dos direitos humanos. E em 1959 é um marco também importante da Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, são princípios que foram aprovados em 1959 e eu botei uma sequência entre a norma internacional e a Constituição, porque a Constituição, embora seja anterior à Convenção Internacional dos Direitos da Criança, quando os constituintes estavam discutindo a Convenção e teve uma grande mobilização nacional das emendas constitucionais para incorporar na Constituição artigos importantes como o 227 da Constituição, os constituintes se inspiraram ainda no que estava sendo produzido da Convenção, né? Então, a Convenção ela inspirou o artigo 227 da Constituição Federal. E, por fim, em 1990, com a aprovação do Estatuto, se materializa e regulamenta o que estava na Constituição Federal, do artigo 227, o capítulo que trata da proteção da criança e do adolescente. Então, essa relação direta entre o Estatuto e a Convenção se dá nesse processo de construção de novos direitos. Comentando rapidamente sobre a Convenção, ela é um instrumento internacional
que teve a maior aceitação pelos países. Foi um dos tratados internacionais mais ratificados das Nações Unidas. O único país que não ratificou foi os Estados Unidos, né? E a Somália, ela assinou recentemente, ratificou recentemente, mas fez ressalvas alguns artigos da convenção, em razão da Somália ter uma mistura entre norma jurídica e normas religiosas. Então ela fez reservas em relação a alguns artigos da convenção, mas ela ratificou também. E o Brasil, ele ratificou a convenção em 1990. É bom fazer uma distinção entre declaração e convenção. A convenção, ela pode ser denominada como um tratado, como um protocolo. Então, a diferença entre uma declaração dos direitos e uma convenção é que a declaração, ela declara direitos, ela não tem uma vinculação jurídica de obrigatoriedade de cumprimento. Ela se incorporou, foi muito importante nesse processo histórico de construção dos direitos humanos. Ela inspirou, por exemplo, o artigo 5º, quando você faz uma comparação entre o artigo 5º e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você percebe claramente que houve ali uma incorporação nos direitos fundamentais da declaração. Então, essa é a distinção. A convenção, ela gera obrigações para os Estados-partes, né? Então, esses são os princípios, CDC, abreviação de Convenção dos Direitos da Criança. Ele traz alguns princípios muito importantes, como o princípio da não discriminação. Então, a Convenção, ela vai tratar de todos os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, desde a proteção da criança desamparada, órfã, até a questão da proteção da família, do fortalecimento familiar. Então, um dos primeiros princípios da Convenção, no artigo 2º, é que não existe discriminação em relação aos direitos das crianças. Esses direitos, eles contemplam meninos e meninas, crianças e adolescentes, independente de qualquer condição, né? De sexo, de cor, nacionalidade, etc. Esse é um princípio fundamental. E todos os direitos para todas as crianças. E um destaque aí importante, que o Tratado Internacional, ele não faz essa divisão que foi feita aqui na legislação brasileira. Na Convenção Internacional, eles denominam criança a pessoa menor de 18 anos. Aqui no Estatuto a gente faz uma distinção entre crianças e adolescentes. Então, sempre que encontrar no texto da Convenção Criança, leia-se pessoa menor de 18 anos. Outro princípio muito importante é o princípio do interesse superior da criança. Então, significa que todas as medidas objetivam o melhor interesse da criança. Esse princípio, no caso brasileiro, ele passou a ser denominado de prioridade absoluta. Então, todas as ações políticas, orçamento, políticas públicas, etc., elas devem respeitar a prioridade absoluta. A última alteração que teve, não a última, mas a alteração que teve no artigo 100 do Estatuto, que trata lá dos princípios das medidas protetivas, tem um artigo 100 que traz 12 princípios e foi incorporado, então, lá nesses princípios do artigo 100 do Estatuto, o princípio do interesse superior da criança. Então, sempre que for tomada alguma decisão, deve-se levar em conta o interesse da criança.
uma decisão judicial, uma decisão do Ministério Público, do Conselho Tutelar, etc. Sobrevivência e desenvolvimento. Os estados devem assegurar ao máximo a sobrevivência de crianças e adolescentes. Então, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, muitas crianças e adolescentes estão sendo muito afetadas por tudo isso, desde a questão do isolamento social até questões relacionadas ao atendimento na área da saúde, da alimentação, também em relação à educação, do acesso à educação. Muitas crianças não estão tendo acesso à educação, né? Nem todas têm condições materiais de acessar, por exemplo, aulas a ensino à distância. Então, há uma disparidade muito grande. Inclusive, recentemente, o Comitê da Criança da ONU fez recomendações aos estados, especificamente sobre a questão da Covid, que devem ser levadas em conta por todos os órgãos e instituições da sociedade civil, quando no tocante aí ao atendimento à criança e adolescente. Falei no tocante aqui, lembrei de uma pessoa, não devia usar esse termo, no tocante, né? Tá chato, né? Bom, não vou falar mais não, hein? Outro princípio muito importante é o princípio da participação. Da criança e adolescente ter a possibilidade de expressar suas opiniões e seus juízos. Hoje, por exemplo, nós fizemos uma live lá pelo SEDECA, pelo Facebook do SEDECA, muito interessante, Boff, com a participação de vários adolescentes. Eu até sugeri isso para você, de fazer aqui, planejado essa live, de fazer uma live com os jovens, de repente, daí de São José e de outros lugares. A internet possibilita esse encontro de pessoas distantes, né?